Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta dia após dia, porque nós depositamos a nossa confiança nele. Aquele que fez os céus e a terra, aquele que herdou tudo do Pai pela submissão do coração, e o governo está sobre os seus ombros. E ele julga, exerce o direito, a justiça, com equidade, na imparcialidade. Ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, clama que a todos, independente, pobres, ricos, venham se arrepender. Quando se arrepende, é chegado o reino dos céus sobre vós. E a partir do momento que persevera sendo imitador de Cristo, há unanimidade, porque neles não há divergência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, estão em unidade. E todos aqueles que estão segundo imitadores de Cristo, não há divergências, porque sua mente é a mente de Cristo. Mas muitos são os que falam em seu nome e possuem uma mente cauterizada, corrompida, do qual ele disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Assim como ele disse quando os discípulos diziam que haviam alguns que não eram deles e que estavam expulsando demônios em seu nome, ele disse: quem não é contra nós é por nós, deixai-os. Mas não há ninguém que faça estes sinais em meu nome e logo fala mal de mim. Mas chegaria o tempo, pelo esfriamento, pela apostasia, onde o ódio alcançou o coração petrificado de alguns com raízes venosas, aí sim eles falariam. E a Bíblia diz que aquele que não colhe com ele, não ajunta, espalha. Nós temos que perseverar dia após dia para não sermos influenciados, segundo muitos que estão como incrédulos, muitos que não têm mais a visão. Está como o tempo de Eli, que a visão é escassa, né? Já não tem, a lâmpada vai se apagando, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo e muitos amam mais as trevas e rejeitaram a luz da qual podia salvar, porque a luz expõe as suas más obras. Como ele nos ensina: antes de vos odiarem, eles me odiaram. Na verdade, não vos odeiam porque vós anunciam a verdade, que expõe que eles estão segundo a mentira, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que é assassino desde o princípio. Mas nós buscamos a sabedoria na origem, antes mesmo do princípio, que a terra era sem forma e vazia, ela já havia sido gerada no seio do Pai. O Filho amado, em que ele compraz e que ele diz: fazei tudo o que ele disser. E muito melhor obedecer do que sacrificar. Segundo a obediência, nós ofertamos um sacrifício agradável, um aroma, um bom perfume em Cristo, que exala as narinas do Deus vivo, porque ele nos conhece através das atitudes. A Bíblia diz que todo homem no seu interior tem o desejo de conhecer sobre as Escrituras para conhecer a vida eterna. E consiste a todo homem temer a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o entendimento, que é desviar do mal, que é obedecer os mandamentos, guardar os mandamentos, um coração de carne,
do qual os mandamentos é a lâmpada e o evangelho é a luz que acende a lâmpada, dá luz às escrituras e através das advertências do Espírito Santo nos mantém no caminho, firmes, marchando dia após dia. No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, fala da crucificação de Jesus, né? E ali a Bíblia diz que por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, né? E os que blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva a ti mesmo, se és o Filho do Deus, desce da cruz. E da mesma maneira os príncipes dos sacerdotes, como os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores com ele, que estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou-se Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, quando anunciava, né, antecedendo a sua crucificação, a sua morte, e consequentemente após a ressurreição, ali no período da Páscoa, ele dizia aos discípulos: na verdade vós voltareis para os seus famílias, né, pelos seus parentes, porque ele havia de ser zombado, havia de ser condenado, de perecer pelas mãos das autoridades, dos escribas, dos fariseus, né, dos herodianos, aqueles que deixam de louvar a Deus para louvar o governo, os saduceus, a seita, por todos, né, aqueles malfeitores, aqueles que diziam que era um povo separado de Deus, mas não reconheceram o próprio Deus, que veio, segundo ele disse, um corpo preparaste. Ele preparou um corpo para a habitação e alcançar-se o elo da perfeição, do qual ser humano nenhum foi capaz. Como o pecado entrou através de um homem, Adão, através de um único filho do homem, veio a remissão pelos pecados, a expiação através do sangue carmesim, onde testificando que água, sangue e espírito é um só, e o espírito é a verdade. E todo aquele que aceita o seu testemunho testifica que Deus é verdadeiro. Todo aquele que tem o Pai nos atrai até o Filho, enviando o Espírito em nome de Cristo. E nós, através do Espírito Santo, glorificamos a Cristo. E se glorificamos a Cristo, Deus está sendo glorificado. E Cristo produz em nós as boas atitudes, da qual nós perseveramos, do qual Deus nos conhece através delas e sabe daqueles que são verdadeiros adoradores em Cristo Jesus, porque Ele contempla do alto a todos, tantos aqueles que são filhos adotivos através do irmão Jesus Cristo, como aqueles que são filhos de Adão, aqueles que ainda estão no pecado e não alcançaram a remissão pelos seus pecados, tanto aqueles que um dia alcançaram, mas transgrediram e estão destituídos da glória de Deus. Já aquele que persevera nas boas obras que só podem ser produzidas através do Espírito de Cristo, persevera e na fé, obras e fé caminham juntas, ele os conhece, né, e ele sabe e aparta, porque não há comunhão
né? Não há comunhão de trevas com luz, de injustiça com justiça, de Cristo com Belial. E ali Jesus ele disse, né, a eles que eles, os discípulos, iriam voltar para suas famílias naquele momento, mas que ele não estaria só, né, porque Deus estaria com ele, assim como sempre esteve e está, assim quando ele estava sendo gerado no seio do Pai, assim quando ele, na antiga aliança, da qual Moisés falava face a face, a Bíblia diz que ninguém nunca falou face a face com Deus, a não ser aquele que revela a face de Deus, a imagem e a glória do Deus vivo, que é Cristo Jesus. Assim como Davi dizia que via o meu Senhor, com letras todas maiúsculas, dizer ao meu Senhor com a primeira maiúscula: assenta-te à minha direita, enquanto eu coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. E ele é aquele que foi concebido pela Virgem, é concebido pelo Espírito Santo ali na Virgem, gerado à sombra do Onipotente, a semelhança do homem, mas a natureza divina. E Deus o protegeu em todas as situações. Havia os anjos a serviço, né, daquele que havia de ressuscitar. Eles o serviam a todo momento, avisava ali a José, a Maria, para que se ausentassem de alguma cidade. O Espírito Santo cuida, né, daqueles que hão de herdar a salvação. Mas ali ele disse: meu Deus, meu Deus, meu Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ali na verdade era o grito que ele estava dando, porque como ele levou sobre si as nossas enfermidades, né, levou sobre si as nossas feridas, ali também ele estava dando o grito de muitos, né, que atualmente, pela desobediência, né, vão sentir como neste momento, por que me desamparaste? Porque a Bíblia diz que aqueles que desobedecem, né, eles desobedecem pelo prazer passageiro desta vida terrena. Né? Mas haverá um tempo que a Bíblia diz que aqueles que tiverem o seu nome riscado no livro da vida, como aqueles que não tiveram o seu nome escrito, haverá ranger e pranto, né? Haverá ranger de dentes e pranto, muito choro, um lugar onde o fogo nunca se apaga. Aqueles que não alcançarem a expiação pelos pecados, né? Aqueles que estão rumo à condenação, aqueles que não alcançarão, muitos que foram negligentes no ensino, né? Tanto aqueles que perseveraram no pecado e não quiseram ouvir a voz daquele que o podia salvar e perseveram na mentira, né? A Bíblia diz que ali haverá muita lágrima. A Bíblia fala que os primeiros serão os derradeiros e os derradeiros serão os últimos. Assim, Jesus, ele jamais nos desampara, né? Ele é aquele que está sempre conosco através da presença do seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo, ainda que em momentos de angústia, ainda que em momentos de tristeza, ele é aquele que nos consola, ele é o consolador. Já aqueles que não perseveram, né, segundo a ele, não serão consolados, né, por amarem aquilo que há no mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo não ama a Deus. Preferiram usufruir aquilo que está no mundo
E quando chegar a hora, né, a Bíblia diz o tribunal de Cristo, saber a segunda morte, aonde ali todos ressuscitarão e prestarão conta diante do tribunal de Cristo. E ali alguns alcançará, né, a vida eterna, alguns alcançará a habitação celestial, onde ali haverá paz, ali não haverá morte, ali haverá a justiça, o juízo, a justiça, a equidade, ali só haverá alegria e paz, né, juntamente com o trono de Deus e do Cordeiro, juntamente com os conservos que o adoram continuamente. Ali já não haverá mais noite, ali já não haverá mais lua e nem sol e nem mar, né? Ali haverá somente a constante luz dele que ilumina. Ele é o sol do sol nascente, né, do qual nós perseveramos segundo ele. Mas já aqueles que estiverem à esquerda, né, ali a Bíblia diz que ele dirá, ainda que alguns dizem que Senhor, Senhor, mas eu fiz cura em seu nome, expulsei demônios, fiz obras sociais de caridade, e ele dirá, afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, vós pertenceis ao ministério da iniquidade. Muitos que chegarão ali, né, e estarão nus, e ele dirá, onde estão suas vestes nupciais? E não terão resposta, porque ele é onisciente e tudo contempla. E em mais um dia que a gente medite nesta palavra, né? Porque vai haver dois grupos, né? Alguns que vão encontrar paz, que ele enxugará toda lágrima, né? E outros onde haverá muito grito e choro, né? Porque perderam a salvação, perderam a oportunidade de estar eternamente na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Pela dureza do coração, né, porque o pecado endurece, petrifica o coração. Mas quando há a disposição do ser humano, a Bíblia diz que ele tem como uma marreta, que ele desmiuça, né, que ele quebra toda a dureza do coração. Mas tem que haver disposição daquele, tem que chegar até ele com sinceridade, querendo mudança, querendo perseverar, né, nas boas atitudes. Reconhecer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aquele que foi zombado ali na cruz, aquele que antes da crucificação cuspiram, o chicotearam, deram tapa na sua face, o mesmo que nos ensina, né? Orai por vossos inimigos, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Se teu adversário tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se estiver nu, dê-lhe as vestes para vestir. Fazendo assim, acumulareis brasa sobre as suas cabeças. Assim como ele acumulou brasas sobre a cabeça, porque enquanto eles o zombavam, o insultavam, a Bíblia diz que Deus lá do alto ria dos zombadores, né? Porque ali estava sendo acumulada a brasa sobre as suas cabeças. Como Jesus bem disse ali, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Porque todo aquele que perdoa e opera segundo o amor, né, acaba acumulando brasas sobre a cabeça daqueles que os apontam o dedo, daqueles que o insultam. Porque assim como o Pai Cristo, lá do alto, está rindo daqueles que zombam, daqueles que perseveram segundo o amor, daqueles que anunciam a verdade da qual podia salvar, mas eles rejeitam. Né? E muitos são daquele dia e daquela hora, que ninguém sabe, que a não ser o Pai, que é como uma rede que se apressa sobre os peixes, muitos serão pegos de surpresa, né? E dirão: meu Deus, por que me desamparaste? Esta é a mensagem que o Senhor está nos falando hoje, porque muitos são os que falam em seu nome, mas não hão de herdar o reino dos céus. Assim diz o Senhor. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.